Cristo e com Cristo, né? E assim a gente faz essa comunhão, né? Precisamos estar, às vezes, como disse Chico para Divaldo, em cantinhos diferentes, em lugares diferentes, para poder a gente se ajustar ao trabalho e levar, né, a nossa mediunidade, o nosso exercício mediúnico, aonde é necessário, né? Mas estamos sempre juntos. A palestra de hoje, né, Suerda, quando falou comigo, ela fez: Ana, prepara alguma coisa. Aí eu fiz: tá. E como sempre, né, para preparar alguma coisa, a gente, quando entende que a gente é instrumento da espiritualidade, a gente se dirige a ela, né? Então a gente se recolhe, a gente aquieta o coração, abre os ouvidos e pede que essa espiritualidade maravilhosa, né, que nos guie e que nos oriente. E aí veio de uma forma muito clara, né, na audiência, isso. Bora falar como Deus manifesta seus planos dentro da lei de amor, justiça, amor e caridade. E para a gente pensar nisso, quando a gente fala dessa lei de justiça, amor e caridade, dentro da doutrina espírita, a gente vai pensar, né, exatamente dos fundamentos básicos da doutrina espírita. Ou seja, né, o que embasa essa doutrina espírita? O que a caracteriza, né? Porque a nossa doutrina espírita, ela foi caracterizada, ou ela é caracterizada pela revelação. E de acordo com a revelação espírita, ela tem duas naturezas bem específicas. Ela tem uma natureza divina e ela tem uma natureza científica. Onde a natureza divina, ela vem e nos traz que, independente da vontade e da necessidade do homem, ou seja, a partir da providência divina, o nosso Pai, através do auxílio dos Espíritos, trouxe, comunicou, revelou fundamentos da doutrina espírita. Mas diante da ciência de nosso Pai, que é tão maravilhosa, o que é que ele pensou? Eu não vou só usar, né, dos espíritos e dos trabalhadores dessa seara para promulgar, para ditar uma doutrina, porque ela não pode ser uma doutrina qualquer. Ela precisa também ser uma doutrina que precisa ser, do ponto de vista científico, analisada, estudada. Ela precisa ser avaliada. Então, o que é que faz o nosso Pai? Ele traz o nosso codificador. E através do nosso codificador, através do incessante trabalho dele, junto a essa pleiade de espíritos, essa doutrina passou a ser estudada, avaliada. Ou seja, o que é que vem diferir essa doutrina espírita? Que ela não foi imposta e ela nunca será, como disse Suerda. A doutrina espírita, ela foi colocada para que o homem trabalhasse sobre ela e tivesse como um co-participante dentro desse trabalho. Porque, senão, ela seria mais uma religião. Então, essa doutrina, por isso que os seus fundamentos básicos, eles estão no nosso exercício. E o que traz esses fundamentos? A gente sabe que pelo Espiritismo, o homem sabe de onde ele vem, para onde ele vai, por que ele está aqui na Terra, por que ele sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus.
porque isso é inerente. Isso faz parte das leis divinas. E que os espíritos, através das suas comunicações, e como a gente soube, né? Quando os espíritos, na época que Kardec começou a escutá-los, o espírito da verdade e os diversos outros espíritos, eles falavam do mundo espiritual. Então ele dizia o que acontecia com eles quando chegavam ao mundo espiritual, de acordo com as suas vivências temporárias nas diversas moradas de nosso Pai. Então, a partir daí, a gente começou a entender, né, o que Jesus, que foi uma das revelações, nos trouxe. Porque nós tivemos vários, os seus profetas, os Messias, eles são os primeiros reveladores, né? Moisés traz a revelação de um Deus único. Ele chega e diz, porque naquela época de Moisés se adoravam vários deuses. Então Moisés tem a revelação dada pelo Espírito da verdade e diz, só temos um só Deus. Então a civilização, a humanidade, ela passa a partir daí a aprender a não cultuar nenhum outros deuses, mas começar a entender esse Deus único. Só que esse Deus único era um Pai que era rígido, implacável. Por quê? Porque essa população, na época de Moisés, ela precisava ser contida, porque eram espíritos ainda muito embrutecidos, o amor no seu sentido maior. Então passam-se aí 40 séculos e vem Jesus, o outro Messias, trazer uma outra revelação, né? E esse Messias, Jesus, ele vem e traz outros fundamentos, né? Jesus, de uma forma muito sutil, o que ele começa a falar? Que a alma progride sem cessar, né? Através de uma série de existências, até que ela tenha alcançado o grau de perfeição relativa que o leva ao Pai. Aí ele vai e continua, Jesus, nos seus discursos de igualdade, de fraternidade universal. Aí ele vem e pontua, sabe-se que todas as almas são criadas iguais, com a mesma aptidão para progredir em virtude do seu livre-arbítrio, e que todas são da mesma essência e têm a mesma destinação e atingirão o mesmo objetivo. Então, daí parte os fundamentos básicos da doutrina espírita. Ou seja, Jesus, naquela época, né, ele começou a soltar, a falar da vida futura, da imortalidade da alma, né? Da necessidade das diversas encarnações para que esse espírito pudesse aprender, amadurecer do ponto de vista moral. E vamos ter várias passagens dentro do Evangelho que confirmam isso. Quando ele encontra Nicodemos e diz que a gente precisa nascer de novo, deixar de ser aquele homem e voltar. E ele questiona, como é que eu posso deixar de ser, eu já sou um homem velho, como eu posso retornar ao ventre da minha mãe? Por quê? Porque a humanidade naquela época ainda não estava preparada para todas essas revelações.
Mas Jesus não podia deixar de colocá-las, porque junto a ele tinham outros espíritos que ali estavam, que estavam já abertos, né, a essas revelações. Mas para a gente pensar, né, por isso que a doutrina espírita ela é tida como a terceira revelação, né? Porque depois ela vem na época de Kardec, né? Quando aí na época de Kardec, a humanidade ela já tinha um certo desenvolvimento intelectual para poder, e já existia alguns componentes relativos à ciência que podiam ajudar a esclarecer esses fatos. Por isso que a doutrina espírita, ela é uma doutrina progressiva. Por quê? Porque à medida que a humanidade progride, à medida que os nossos espíritos evoluem, essa doutrina acompanha este processo. Ela é como o evangelho vivo. Por que o evangelho ele é vivo? Por que ele nunca é tido como retrógrado? Exatamente por isso. Porque ele nos acompanha diante do nosso processo evolutivo. Mas aí, para a gente entender esses fundamentos, a gente experimentar tudo isso, a gente precisa de algo que é entender os atributos de Deus. Ou seja, e o que é entender esses atributos de Deus? Por que é importante a gente saber o que é Deus? Quais são os seus atributos? Porque à medida que nós conhecemos o nosso Pai, nós podemos abrir uma relação direta com Ele. Nós nos colocamos no nosso devido lugar e colocamos o nosso Pai no seu devido local e lugar. Ou seja, a partir dos atributos de Deus, se eu não os conheço, eu não posso conhecer a sua obra, a sua criação. Para mim, essa contemplação dessa obra, ela é invalidada. Porque eu não dou ao Pai, ao Criador, a sua responsabilidade, como autor de uma obra. Para mim é apenas a natureza que aí está, como consequência de um processo evolutivo, mas sem suas consequências. Mas quando eu começo a entender essa obra do Criador, que precisa ser, né, o base, a pilar de todas as religiões, independentes de se seja uma doutrina espírita, uma doutrina formulada dentro da doutrina cristã, como na Igreja Católica, nos Evangelhos, na Igreja Presbiteriana, nos centros de Umbanda, aonde for. Mas a primícia maior é que Deus, Ele é a inteligência suprema, criador de tudo e de todos. E a Ele são dados os seus atributos, ou seja, Ele é a suprema e soberana inteligência. Ele é único, Ele é eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente bom e justo. Infinito em todas as suas perfeições. E Ele não pode ser uma outra coisa senão isso. E esse é o eixo sobre o qual deve repousar toda a edificação universal.
Ou seja, ele tem que ser o farol, o nosso guia. Porque se a gente não tem ele como farol, como guia, a gente se perde. Porque eu não posso entender a justiça de Deus se eu não entendo os seus atributos. Se eu entendo que eu tenho um Pai misericordioso e justo, eu não posso questionar a necessidade das encarnações, das expiações, do processo de regeneração. Eu não posso questionar as minhas provas, as minhas tribulações diante das minhas imperfeições. Porque senão eu estaria negando a perfeição de Deus, a justiça de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus. Então, a partir daí, nós vamos precisar estabelecer a nossa relação com Deus. Ou seja, nós temos que aprender. Nós precisamos restituir Deus ao lugar dele em nossas vidas. Nós precisamos lembrar que nós somos a sua criação, compartilhamos com o Criador dos seus atributos, mas de uma forma relativa. Porque absoluta, só Deus. E não é o fato de sermos filhos e termos seus atributos que podemos nos igualar a Deus. Que podemos nos colocar acima de Deus. Seja pela nossa vaidade, seja pelo nosso orgulho. Porque nós temos que lembrar que nós somos a sua co-criação menor. Nós somos instrumentos divinos. E como instrumentos divinos, nós temos, a partir do nosso processo reencarnatório, um dos objetivos, porque um deles é chegar à perfeição. O outro objetivo é que nós também, como co-criadores, nós precisamos, nos é dado participar da obra de evolução geral. Não é só nós evoluirmos. Não é só nós, como espíritos, evoluirmos para uma perfeição relativa, porque a absoluta é só de Deus. Mas nós também somos convidados a ajudar nesse processo evolutivo, mas também moldando os mundos e as diversas moradas do nosso Pai, provendo o progresso moral e espiritual. Por que agora nós estamos numa fase de transição, de um plano, de um mundo de expiação para regeneração? Porque agora a consciência é chamada a consciência do homem, da criação, para que ela comece o seu processo de reforma, de regeneração. Nós estamos há quantos e quantos séculos habitando este planeta em processos de encarnação e reencarnação, em processos de trabalho de aperfeiçoamento. Quantos de nós estamos expiando, nos arrependendo, nos expiando e nos regenerando? Há quantos e quantos séculos estamos aqui nesse processo? Então é dada uma hora onde é dado esse salto quântico. E quando é dado esse salto quântico, significa que precisa mudar a frequência deste planeta. Ele precisa sair de uma frequência, para vir para outra frequência, onde habitará outros espíritos
que não são mais do que nós mesmos. Alguns de nós. Eu tenho cá minhas dúvidas comigo, né? Se estarei nesse projeto, ou se irei para outro planeta de provas e expiações para continuar meu processo, ou estarei aqui num processo de regeneração, onde o meu perispírito terá uma forma diferente, uma densidade diferente, onde o meu corpo, onde meu projeto físico será diferente, onde posso experimentar sentimentos diferentes, porque aí as minhas paixões, os meus vícios já estarão expiados. Eu já serei um espírito renovado. Então é esse o chamado, né? É essa a obra. Mas para que isso aconteça, eu preciso manter esta relação com o Pai, que foi uma das revelações do Cristo. Eu acho que a principal delas, né? Porque, como eu disse antes, o Cristo ele veio falar de várias coisas, ele veio pincelar, né, os fundamentos da doutrina espírita. Mas eu acho que a mais importante foi quando Jesus trouxe a imagem do Criador de um pai. É quando ele deixou de ser ele foi destronado, né, daquele trono que na época da revelação de Moisés, e foi colocado pertinho como pai, acessível, onde a gente pode conversar, onde a gente pode se aproximar, onde a gente não precisa temer. A gente precisa aprender a amar, a respeitar. E eu acho que foi aí, né? Quando Jesus veio e fala, né, do Criador com uma figura paterna, entre pai e filho. E aí ele diz assim, estabeleçam essa relação de pai e filho. E aí, quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue colocar Deus no lugar dele, que é dentro, é junto a nós, é próximo a nós, é em comunhão conosco. Mas a gente precisa abrir a porta. A partir disso, se eu conheço eu consigo estabelecer essa relação, eu consigo começar a entender, né, o que é a justiça divina e o que é a justiça humana, porque são duas coisas totalmente diferentes. A justiça divina, ela tem como base aqueles fundamentos que discutimos, né? E ela vem como base na lei natural ou divina, que revela a justiça de Deus, onde ela repara todo o mal de forma integral, sendo apropriada à natureza de cada mundo e proporcional ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. O que significa isso? O que a gente pode entender como reparar todo o mal? A justiça humana pode fazer isso? Ela pode reparar todo o mal? Né? Por quê? Porque quando a gente entende que a justiça humana ela é limitada, porque nós somos seres limitados. Nós somos seres limitados, ela é paliativa, porque essa justiça humana, ela também vai evoluir, né? Como os seres humanos, aos poucos, apropriada aos costumes, apropriada ao seu caráter. Mas aí existe um ponto crucial, que é
o nosso conceito de justiça muitas vezes envolve o conceito de vingança. Principalmente quando a gente se torna o juiz da nossa própria causa. E esquecemos que nós temos um Pai, que dissemos lá quando o conhecemos, diante dos seus atributos, que Ele é perfeito, soberano e justo. Então, como eu posso entender, como eu posso outorgar e ser juiz da minha própria causa? Se só quem pode reparar é Deus, de uma forma total. Então, o homem, o que ele faz? Existe, vamos entender isso, existe uma pessoa, que tem seus vícios, suas imperfeições, e dentro dos seus vícios, essa pessoa, ela tem um descontrole, onde ela furta alguma coisa. Ou seja, ela tem um vício, uma qualidade que vai, sendo alimentada, e essa pessoa, por esse vício, ela faz mal a ela e ela faz mal a alguém, à sociedade. Porque quando ela executa essa ação, ela machuca outras pessoas, ela envolve outras pessoas. Então, quando isso acontece, esse infrator, ele vai ser julgado pela justiça humana diante das suas condutas morais. E vai ser afastado, vai ser privado da sua liberdade, vai ser afastado de um convívio social. Mas isso por si só restitui de uma forma integral todo o mal dessa pessoa? Aí está o grande equívoco, que é quando o homem se coloca no papel, como juiz da sua própria causa. Porque quando ele se coloca nesse papel, ele se coloca como um vingador. Ele quer fazer justiça sobre as suas próprias mãos. E a sua justiça é falha, porque ela não é corretiva. Porque corretiva é apenas a justiça de Deus. E para ela ser tida como corretiva, ela está contida na lei do progresso. Porque esses espíritos só vão ser corrigidos dentro de uma lei de justiça, amor e caridade, mas com a base na progressão dos espíritos. Porque essa falta, ela precisa ser reparada, mas ela vai ser reparada de uma forma integral. E não é em uma só existência que conseguimos fazer isso. Daí a justiça e a bondade de Deus que nos dá, as nossas diversas existências para que a gente consiga evoluir, progredir, chegar a essa perfeição relativa, como Cristo chegou. Como Moisés no seu tempo, como um Chico da vida, como N outros que nos seus devidos graus, nos seus devidas condutas, nas suas devidas missões, abargaram, parte dessa humanidade e ajudaram nesse processo de transformação. Aí onde estão os missionários de Deus. E aí nós vamos ver que Deus, dentro da sua justiça, Ele nos criou como espíritos simples e ignorantes, sem ciência, no entanto com aptidão, tanto para o bem quanto para o mal,
assim como nos concedeu a escolha. Ou seja, existe uma diferença nata numa coisa chamada a natureza dos espíritos e a lei natural. Vocês já pensaram nisso? Quando a gente fala da natureza dos espíritos, a gente está falando do momento da criação. A natureza do espírito, nosso Pai está falando no momento, é quando aqueles espíritos foram criados, naquele momento onde esses espíritos ainda não conhecem a moral e nem têm a intelectualidade ainda constituída. Mas eles já têm como figuras, como seres humanos com atributos da divindade, eles já porta do germe da ciência do aperfeiçoamento. Ou seja, esse homem já tem contido o discernimento do bem e do mal. Já está lá. Esse germe já se encontra lá desde o momento da criação. Agora, ele precisa, a partir dessa progressão, ele precisa começar a traçar de acordo com a sua condição moral e intelectual o seu aprendizado, nas suas diversas fases. E aí onde está aí, além da justiça, o amor e a caridade? Deus nos deu a liberdade de fazermos a nossa escolha. Ou seja, Ele nos concedeu o livre-arbítrio, onde cada um dos seus filhos vai aprender a escolher, a construir o seu aprendizado. Ou seja, nada lhe é imposto. Ou melhor, quando nós chegarmos diante do Pai, nós não podemos dizer a Ele: ah, Pai, eu não colhi não, foi engano. Porque Ele vai dizer para você: a tua colheita, ela é livre. Agora, o teu plantio era livre, mas a tua colheita é obrigatória. Eu te dei a liberdade. Então, tu não podes olhar para mim e te dizer que eu te supri de liberdade de escolha, que tu não escolhestes isso, que tu não plantastes isso, porque a liberdade te foi dada. Aí está a justiça, o amor e a caridade de Deus. Porque a partir daí, Ele nos deu, Ele nos igualou como homens, como filhos. Ele foi condizente aos seus atributos. Porque Ele não disse que um por ser mais alto ou por ser mais baixo, por ser branco ou por ser preto, por ser rico ou por ser pobre, por ser bonito ou por ser feio, iria ter privilégios no seu processo de caminhar. Ele vai falar aí, dizer assim: a cada um foi dado o seu caminhar. O germe estava contido em cada um. Ou seja, a lei do progresso dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como a despojar-se do que tem de mal, conforme os seus esforços e a sua própria vontade. Ou seja, Ele não nos condenou a uma injustiça eterna. Ou seja, aquele conceito da igreja, que nós iríamos morrer e ser condenados eternamente diante da falta que nós fizéssemos. Mas se isso acontecesse, onde estaria a justiça de Deus? A gente estaria negando os seus atributos.
Se eu não pudesse ou tivesse a oportunidade de escolher, de me regenerar, de me modificar, de me desfazer de todo esse reparo integral do mal que eu fiz, onde estaria essa justiça? Onde estaria essa lei natural do progresso? Então, como isso é feito? De uma forma aleatória? Não. Porque existem, a partir daí, os princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. Que está lá no livro Céu e Inferno. Que é uma obra que a gente pouco lê, né? A gente pouco vai atrás. Mas no Céu e Inferno nós temos alguns capítulos, né? Que um dos deles é o capítulo 7, onde ele fala dos princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. E aí, lá nós vamos encontrar alguns pontos bem importantes. Lá ele pontua: o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é uma imperfeição. Sendo assim, o espírito padece não somente pelo mal que ele fez, como pelo bem que ele deixou de fazer. Ou seja, não é só a gente fazer. A nossa imperfeição não consta, nós não vamos ser cobrados, né, só pelo mal que a gente fez, mas pelo bem que a gente deixou de fazer. Porque a gente já tem essa consciência. Então, quando a gente se abstém de fazê-lo, a gente está se omitindo de fazer o bem. Então, quando eu deixo de fazer alguma coisa a alguém, eu tinha condição, por exemplo, né, de estar aqui, de trabalhar dentro da casa, como todos vocês, né? Isso, vocês estão aqui no exercício desse aprendizado, procurando fazer o bem. Mas isso aqui pode ser feito, ou é necessário ser feito, apenas aqui dentro dessas paredes? Existe uma continuidade lá fora. No nosso seio da nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade, né? Ou seja, esse bem, ele não precisa e não pode e não deve ser só contido. Ele precisa se tornar um bem coletivo. Porque, como a gente viu, nós somos co-criadores. E como co-criadores precisamos trabalhar nesse bem coletivo. E ele vai lá e fala, decorre das nossas qualidades. E o que são qualidades? O que é que a gente entende por qualidade? Vai lá, Tereza, me ajuda? Oxi! O que é que a gente entende por qualidade? Algo bom. Ou seja, quando a gente fala, quando a gente está falando, a gente também está colocando que não é que a gente só tenha imperfeições e faltas. Nós temos as nossas qualidades, né? Que nos fazem, né, parar, né? Nós nos identificamos com as coisas boas, né? Se a gente se identifica com coisas boas, nós temos boas qualidades também, né? Como as imperfeições, como são os nossos vícios, as nossas paixões, né? E o que a gente entende como vício? Algo mal, algo ruim. Ou seja, é uma conduta, né, que a gente tem que ainda precisa ser
ajustada. Por exemplo, ser egoísta e orgulhosa é um vício? Ser bondoso, caridoso, ter tendências a ser justo, tendência a ser justo, é uma qualidade? Sim. E nós temos isso. A grande questão é que passamos por situações em nossa vida que nos fazem constantemente estar escolhendo e avaliando isso. E às vezes, de acordo com a situação em que estamos, nós escorregamos na maionese, né? Porque aí vem aquele coisinha, aquela, né? Que diz assim, não vai por aí não, né? Embora tenha um outro lado que diz assim, preste atenção, se liga. Ou seja, nós também temos os nossos bons espíritos de luz, amigos, familiares, nossos anjos de guarda, nossos guias, nossos mentores, nossos protetores, que estão ali, ó, coladinho. Eles não podem infringir diretamente no meu livre-arbítrio, mas eles podem estar lá, sussurrando, né? Intuindo, né? É aquela vozinha que a gente vai pisar na jaca e a gente faz assim, e a gente ouve, né? Lá na consciência. Alguns, quando tem audiência, ouvem aqui, no pé das oiças, né? E diz assim, tem certeza que é isso que você quer? Né? Aí a gente toma aquele susto, né? E faz assim, opa! Aí a gente para e reescolhe. Ou então a gente está naquela fase de revolta, a molesta mesmo, e diz assim, eu vou peitar. Quero ver quem é maior na barganha, né? E aí a gente escorrega. Então é exatamente isso. Por isso que o espírito vai sofrer na vida espiritual as consequências de todas as suas imperfeições, que não conseguiu corrigir em sua encarnação. Então, toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída, que vai precisar ser paga. Se não for em uma existência, será nas seguintes, porque as existências são solidárias entre si. O que é isso? Nós esquecemos que nós somos seres, espíritos imortais. Se somos espíritos imortais, então nós somos espíritos atemporais. Ou seja, no nosso campo mental, está lá guardadinho, né? No nosso DNA perispiritual, está lá guardadinho o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro prévio. Até isso. Está lá. Então não adianta querer levantar o colchão, botar debaixo, que não esconde. Não vai. Não adianta maquiagem, que não vai. Está lá. Por isso que essas reencarnações, elas são solidárias, porque não dá para botar debaixo do pano. Tá? Ou seja, nós temos o nosso livre-arbítrio, tá? Seu progresso, muitas vezes, por consequência dessa liberdade que nos foi dada, esse processo é lento. Por quê? Porque a gente falha, volta, repete, né? Então, aí, o espírito, ele tem sempre o livre-arbítrio, o seu progresso, ele se torna, por consequência, às vezes, lento e persistente em decorrente da nossa obstinação ao mal. Ou seja, lembra daquele filme, acho que foi do Nosso Lar 1, às vezes eu confundo,
Não foi Nosso Lar, foi Divaldo, né? Naquele filme de Divaldo, que aquele espírito que está lá e faz assim, eu estou há 400 aninhos juntinho de você, né? E ainda não terminei minhas contas. Com este fato, com esta adoção que tu faz, isso amenizou o meu rancor, amenizou o meu sentimento. Eu consigo agora até entender, ou seja, eu me arrependi. Porque uma das crianças tinha sido a mãe dele, lembra? Exatamente isso. Então é quando ele diz, só o arrependimento basta? Não. A gente precisa juntar esse arrependimento, a expiação e a regeneração, para poder reparar todo esse mal. Qualquer que seja a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. No entanto, o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por qualquer sujeição. Ou seja, quando a gente escuta, né? Ah, aquele demônio, né? O que é que a gente entende por isso? Né? É aquele bichinho, né? Figurativo? Não, são espíritos ainda em processo de evolução, que ainda não se desvencilharam, não tiraram de si, né, o mal. Eles fazem o mal aqui quando encarnados e continuam fazendo mal quando desencarnam. Né? Por quê? Porque ainda não conhecem. Ainda estão naquele seu conceito de justiça, de vingança, de ódio, né? Eles ainda não consideram a oportunidade de serem tocados pelo amor. Ou são tocados, mas os seus vícios, as suas imperfeições são tão tamanhas que retornam. Então, quando a gente ouvir agora essa palavra, né, faz uma prece. Encaminha. Uma reportagem, há 50 anos atrás, ele nunca perdoou a pessoa e não foi afirmar 50 anos. Pois é. Pois é. Vai ter muita reencarnação ainda por isso. Pois é. Então, né, a responsabilidade das nossas faltas, ela é toda pessoal. Ou seja, ninguém sofre por erros alheios, tá? Salvo se a eles deu origem, quer provocando pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. O que é isso? É a minha lei de responsabilidade para com o outro. Por exemplo, um suicida. Eu tenho a oportunidade de conhecê-lo. Eu sei que ele está passando por processos difíceis. Eu sei que ele está formatando ideais suicidas. E eu simplesmente fecho a porta. Me eximo dessa responsabilidade. Eu não oro. Eu não o abençoo. Eu não o escuto. Então, na balança, eu tenho responsabilidade sobre esse ato, porque eu poderia ter ajudado.
Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas ações. Por isso a necessidade da vigilância. Não só nossa, mas também de quem está ao nosso lado. Quantas vezes aqui na casa, né, a gente tem ciência de algumas pessoas que estão frequentando que não estão bem? Por que não fazer um evangelho no lar? Por que não visitar? Por que não orar? E aí, né, eu entendo que tudo isso, nós já estamos quase terminando. Eu entendo que todas essas faltas, que todos esses exercícios, a justiça existe aí para tudo, para as nossas imperfeições, para as nossas faltas serem reparadas de uma forma integral, como pontua a justiça divina. Então, nós temos dentro dela um aspecto tríplice da justiça divina, ou seja, o arrependimento, a expiação e a regeneração, elas constituem as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. E quais são elas? O arrependimento, a expiação e a reparação. E o que é apagar esses traços? O que são esses traços? Por que elas não se perdem no contexto temporal? Vai lá, Kátia. Né? E esses traços, o que a gente pode entender por esses traços? Esses traços das nossas faltas, das nossas imperfeições. Ou seja, eu não entendo que tudo é energia. Vocês devem estar estudando isso, não é não? Aê, Pareinha. Pareinha é Suerda, para quem não consegue esse entendimento, mas a gente tem esse carinho de Pareinha. Ou seja, tudo não é energia. Como é que um obsessor sabe de uma falta tua? Ela está onde? Lá guardada? Na caixinha? Ela está onde? No teu campo energético, no teu campo magnético. Então, esses são os traços. Esse é o registro. Essas faltas estão lá, orbitando no meu campo perispiritual. Estão lá, orbitando. Então, é ali que elas são identificadas. Por que os meus obsessores ficam lá? Eles sabem por quê? Porque está carimbado? Não, porque está lá no campo vibratório. Então, eles se identificam com a vibração. E vai lá e fica. Né? Então, só por isso que ele diz que tem essas condições para apagar os traços de uma falta e as consequências. Então começa o arrependimento. Né? Aí está ali. O arrependimento ele é o primeiro passo para a regeneração, porque senão esse comportamento se repete indefinidamente. No entanto, não basta por si só, são precisos a expiação e a regeneração. Ou seja, o arrependimento é algo, né, que a gente, pelo discernimento que é dado do certo e do errado, a gente sabe quando falta, a gente sabe quando falha. Mas esse arrependimento, ele tem que ser o arrependimento, entendeu? Ele tem que ter a sua força, né? Quando é que o nosso pai entende que a gente se arrependeu? Eu
adoro, sou uma pessoa que eu adoro. Deixa eu pensar. Ai, eu gosto muito de tomar minha cervejinha. Adoro tomar minha cervejinha. Né? Vou lá tomar minha cervejinha, moderadamente. Né? Mas aí eu começo a entender que aquilo ali não me faz bem. Né? Eu começo a sentir no meu corpo físico as minhas questões, né? Os meus reboliços. Não faz bem ao meu corpo físico, não faz bem para o exercício da minha mediunidade, a coisa lá não está muito legal, né? Mas aí eu faço assim, né? Aí Papai do Céu vai dizendo assim, ó, tenta aí corrigir, né? Vai logo esporadicamente, mas não deixa isso se tornar um hábito, um vício, ou uma paixão desgovernada. Porque quando isso acontece, aí é punk. Por quê? Porque eu até me arrependo, mas daqui a pouco eu escorrego de novo. Aí me arrependo de novo. Aí escorrego de novo. Tá? Então, é aí. Por isso que ele diz que esse arrependimento, ele precisa ser sentido. Ele precisa vir, com a sua força, para ser um processo de reabilitação. Tá? Por isso que ele por si só, como tinha nas indulgências, né, que fazia assim, se arrependa. Vamos lá, na hora da morte se arrependeu, então tá tudo certo. Né? E não tá tudo certo. Porque e as outras coisas, as minhas faltas? Cadê o meu processo de expiação e reparação dentro de tudo isso? Então aí vem o meu processo que precisa se ajuntar, né, à expiação. É a dissipação dos traços daquela falta acometida. Consiste nas dores, nos sofrimentos físicos e morais. A expiação é um elemento pedagógico, ou seja, nós vamos assumir o lugar da nossa vítima, porque precisamos ter a experiência do outro lado, da outra margem. Ou seja, não é apenas se eu faltei, né, com a lei da reprodução, né? Eu tive a oportunidade da maternidade e não a deixei evoluir. Não é só em outra vida eu ser estéril. Essa é uma das minhas expiações. Mas eu preciso sentir o outro lado, que é de passar por esse processo, para poder quebrar, apagar esse traço. Porque quando eu consigo me colocar no lugar do outro, aquela dor toma uma outra conotação. Aquela falta toma uma outra conotação. Se eu puxei o gatilho, não é só estar do outro lado do gatilho. Eu preciso experimentar os dois lados. Para mim aprender a justiça divina. Porque é muito fácil eu chegar lá e julgar a condição do outro, a falta do outro. Mas eu preciso me colocar no lugar daquela falta para entender e não julgar mais. Essa é a expiação. E junto a ela precisa se ajuntar a reparação, que consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Quando não reparamos as nossas faltas em uma existência, na próxima estaremos em contato com as mesmas pessoas, em condições
voluntariamente escolhidas. Lembra do nosso filme Nosso Lar 2? Bem pertinho, né? Quando aqueles 3 amigos se juntam, né, na espiritualidade e dizem, cada um com suas faltas, cada um com as suas imperfeições, mas se abraçam no sentido de cooperar coletivamente um com o outro no seu processo evolutivo. Mas quando chegam que começam a escolher, começam as dificuldades, começam as tribulações, aí o bicho pega, né? Aí aquele meu acordo, né, de dar a mão, de ajudar, já começa a ser desviado. Então, para mim reparar, e lembra do filme? Eles vão, uns conseguem, outros não. E cada um no seu tempo, cada um no seu modo, cada um no tempo certo de cada um. Ou seja, essa falta não vai deixar de ser reparada, mas tudo no seu tempo certo. Tá? Ou seja, a reencarnação, ela vai dar ao espírito novas provas de expiação e reparação, com maior ou menor proveito, dependentes do seu livre-arbítrio. E se ele não se corrigir, terá sempre uma missão para começar. Sempre tem um novo recomeço. Aí está a bondade e a justiça de Deus. Sempre tem uma missão para começar. Porque se começamos algo, é porque já nos desvencilhamos de outros. Porque do mesmo jeito que o mal, ele se corrige, o bem, ele se soma. Então, para o nosso Pai, né, nada é perdido. Nenhuma intenção do bem, do nosso, que nós queramos fazer o bem, nem a intenção é perdida. Quanto mais o bem feito. Nada é perdido aos olhos de Deus. Nada. Senão ele não seria soberanamente justo. Então a encarnação, como eu disse anteriormente, ela apresenta 2 objetivos. O primeiro de conduzir à perfeição e o segundo de colocar a alma em condições de cumprir a sua parte na criação como co-criador, como nós conversamos, tá? Porque a misericórdia de Deus, ela é infinita, mas ela não é cega. Ele não é implacável, ou seja, ele não é imperativo. Ele deixa sempre viável o caminho da redenção. Por isso que a cada um segundo, as suas obras, no céu como na terra, é a lei da justiça divina. Então agora, eu os pergunto, quando nós estamos no processo de expiação e regeneração, Deus está sendo o que conosco? Amoroso, caridoso e justo. Será que nas nossas aflições, Deus está só nos punindo? Então isso aí é o que vai ficar diante da nossa conversa de hoje. Que a gente pense sempre, se em nossas dificuldades, se o nosso dia a dia, na nossa caminhada, só existe punição. Se as nossas dores, as nossas doenças, né, elas são apenas um efeito punitivo. Obrigada a todos, uma boa noite. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez eu agradeço a nossa casa, né, porque ela nunca deixou de ser minha.
ela continua sendo minha, né? Sempre. Eu posso não estar aqui, né, todas as segundas, todas as terças e quartas, mas estou aqui sempre. E muitas vezes aqui andando ou trabalhando em conjunto com todos. Uma boa noite e obrigada.